O que vivi foi no lugar mais movimentado possível. Enquanto as luzes passavam rapidamente, o som pulsava nas minhas têmporas e a multidão se mexia ao ritmo da música eletrônica. Encontrei uma entidade inimaginável que gosta de se camuflar nos lugares mais improváveis e inesperados. Uma coisa que se esconde onde as pessoas se reúnem, ela literalmente se esconde bem no meio da multidão. Quando a vi pela primeira vez, era uma sexta-feira à noite, na boate perto da minha casa. Eu era um festeiro que passava os fins de semana nas boates, bêbado e pulando ao som das enormes caixas de som. Não havia nada comparável para mim à sensação que se sentia quando a gente se soltava, dançando, sem se preocupar com o olhar dos outros, misturando-se entre as pessoas que tinham exatamente o mesmo objetivo que eu. Era a melhor forma de esvaziar minha mente. Após uma semana de trabalho intenso na fábrica, eu sentia um poder e liberdade incomparáveis. Aquela noite não foi diferente. O som estava incrível, as luzes piscavam em alta velocidade e eu me encontrava de um lado ao outro da pista de dança, pulando ao ritmo da música que ecoava no imenso salão. Meus olhos percorriam o ambiente quando, de repente, um arrepio gelou meu sangue enquanto a música atingia o auge. Senti algo improvável, uma sensação que simplesmente nunca tinha acontecido comigo numa boate. Tive a impressão de que alguém estava me observando. Tentei de todo jeito afastar esse sentimento e me soltar sem pensar mais nisso, mas era impossível. A impressão que eu tinha estava lentamente se transformando em certeza. Não posso explicar mais claramente do que o que vou dizer agora, mas naquele momento eu tinha certeza absoluta de que alguém estava me encarando. Virei-me, escondendo com o braço os feixes de luz que passavam intermitentemente pelo meu rosto, e examinei toda a pista de dança, procurando o que estava me causando esse desconforto horrível, e não demorou muito para eu encontrar a fonte disso. Porque bem no meio do grupo de pessoas que dançavam atrás de mim, bem no centro dele, estava alguém que não se mexia. Eu só conseguia ver as pernas dele, mas por causa das luzes piscando para a direita e para a esquerda, eu tinha dificuldade para ver o rosto dele. Aproximei-me com cuidado, me esgueirando entre as pessoas no caminho. Então, finalmente, fiquei perto o suficiente dele para distinguir cada detalhe do rosto dele. Instantaneamente, fui tomado por um sentimento de pânico, de tão horrivelmente deformada que a pessoa estava. Provavelmente era um homem de cerca de 40 anos. Ele usava roupas que pareciam rasgadas em alguns lugares, e seu torso parcialmente exposto parecia manchado de sangue. Mas o pior, sem dúvida, era o seu rosto. Este era tão disforme que seria impossível descrevê-lo perfeitamente para você sem te revirar completamente o estômago. Simplificando, era como se ele estivesse carbonizado, com pus saindo de todos os orifícios das queimaduras. Faltava-lhe uma orelha, e seus globos oculares estavam vazios, com algo purulento escorrendo deles. Era como se o rosto inteiro desse homem tivesse literalmente passado por uma fornalha. A pele dele parecia um pedaço de carne que alguém tivesse esquecido na churrasqueira. Ela era escura, rachada e cheia de fendas profundas. Às vezes, o corpo dele sumia atrás das pessoas em movimento ou quando as luzes da sala enfraqueciam. Ficava cada vez mais difícil saber onde ele estava. E enquanto eu me perguntava se não deveria ir ao banheiro para jogar um pouco de água no rosto, colocando tudo o que estava acontecendo comigo na conta de uma alucinação, ele apareceu num piscar de olhos, bem na minha frente. Meu grito provavelmente não foi ouvido por causa da música, mas nunca tinha gritado assim antes. Caí imediatamente e me vi sentado no chão, num instante. Instintivamente cobri os olhos com os braços para não ver aquilo, porque eu sabia que só de ver aquele rosto horrível provavelmente iria me assombrar pelo resto da vida. Entre meus dedos vi seus lábios rachados se abrirem lentamente, e ele disse algo que nunca consegui ouvir. Só consegui ler nos lábios dele, e tenho certeza de que vi ele pronunciar: "Isso vai acontecer." Logo depois, um reflexo de luz passou pelo meu rosto e me cegou parcialmente. E quando olhei na minha frente, não havia mais nada. A entidade havia desaparecido completamente, mas o meu sentimento de pânico não desaparecia. Por outro lado, eu já não tinha mais aquela sensação de estar sendo observado. Mas algo novo e desconcertante se somou ao que já havia acontecido. Eu consegui sentir um cheiro peculiar, e esse cheiro me surpreendeu tanto que na hora tive que segurar o enjoo. Por toda a sala havia um cheiro de queimado.
Levantei-me rapidamente e fui desviando das pessoas para chegar ao banheiro o mais rápido possível. Vomitei a refeição leve que comi antes de vir. Depois, fiquei em cima da pia e joguei água no rosto várias vezes. Eu não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer. Também não conseguia saber se era possível que tudo aquilo fosse fruto da minha imaginação. E foi quando percebi um detalhe que entendi que o que eu tinha acabado de viver era real. O cheiro de queimado persistia, senti nas minhas roupas. Até assoei o nariz várias vezes para ter certeza de que não era dali. Mas nada resolvia, o cheiro vinha da boate toda. Saí do banheiro, fui ao bar e pedi o uísque mais forte. Quando o barman colocou no balcão, no segundo seguinte, eu já tinha virado tudo de uma vez. Perguntei ao barman se ele sentia alguma coisa e ele respondeu que não, me olhando de forma suspeita. Tenho quase certeza de que ele me julgava e, na minha opinião, provavelmente tomei algo que alterou meus sentidos. O cheiro começou a me embrulhar o estômago e me dava um enjoo que eu não conseguia afastar. Então me levantei e vasculhei a multidão com o olhar. Mais uma vez, a entidade aparentemente não estava lá. Restou apenas o cheiro terrível de queimado daquela experiência horrível. Então me sentei em uma caixa e pensei por um instante. Isso vai acontecer por quê? Ele tinha dito isso. O que era para acontecer enquanto eu estava perdido em meus pensamentos e as músicas continuavam a tocar uma após a outra, no ritmo da multidão que dançava com energia. Eu senti uma vibração estranha vindo do subwoofer que estava bem embaixo de mim. Não tinha nada a ver com as vibrações da música. Isso me fazia pensar que a caixa de som estava com defeito. Eu me levantei e olhei atrás do aparelho, que estava posicionado contra uma enorme viga de madeira, pintada de preto. E bem na base do gabinete, onde estavam todos os fios elétricos, eu vi faíscas brilhantes que batiam na madeira. Eram tantas que eu não saberia dizer quantas foram em apenas 5 segundos. No início, desconfiei, mas logo relacionei com minha experiência anterior. O corpo carbonizado da entidade, o cheiro constante de queimado que ninguém, além de mim, parece ter notado. Mas acima de tudo, a frase que ele pronunciou pouco antes de desaparecer. Vai acontecer, algo está prestes a acontecer. A boate está lotada, o salão repleto de materiais inflamáveis e o local prestes a causar uma catástrofe inimaginável. Então corri o mais rápido que pude até a cabine do disc jockey e consegui desviar do segurança da boate por pouco. Empurrei o disc jockey que estava mixando e gritei no microfone. Saiam daqui imediatamente, a boate vai pegar fogo. A movimentação da multidão foi imediata. O microfone caiu do suporte e atingiu uma picape, interrompendo a música na hora. As pessoas começaram a correr e entrar em pânico, tornando o local quase intransitável pela multidão. Para um lugar tão vazio quanto uma pista de pouso, as pessoas correram em direção a todas as saídas. E quando os seguranças estavam prestes a chegar até mim, um deles parou e olhou na direção do compartimento, de onde eu tinha acabado de sair, mais cedo. As faíscas foram substituídas por pequenas chamas que rapidamente começaram a crescer, até alcançarem em poucos segundos a viga de madeira atrás dela. As chamas então se espalharam rapidamente e uma parte do próprio teto começou a queimar. Fui evacuado com os outros e mesmo do lado de fora, o fogo já começava a se espalhar pelo telhado. Acho que você já adivinhou o que aconteceu depois. A boate inteira havia queimado completamente em apenas alguns minutos após a minha evacuação. As chamas já tinham devorado tudo pelo caminho, mas, por milagre, não houve nenhuma vítima. Fui interrogado pela polícia, mas ao explicar o que vi atrás do caixote, eles investigaram e rapidamente chegaram à conclusão de que o incêndio teve origem elétrica. Desde aquela noite, tento viver normalmente, do jeito que posso, mas ainda não consigo entender o que realmente é essa entidade. Ela tentou me avisar sobre a catástrofe que estava prestes a acontecer, ou pelo contrário, será que foi ela quem causou tudo isso? Às vezes, tenho a impressão de vê-la entre a multidão, de relance. Nunca mais senti aquela estranha sensação dos nossos primeiros encontros. Provavelmente nunca vou saber quais eram as intenções dessa entidade. Mas uma coisa é certa, desde aquela noite, mais do que nunca, faço de tudo para evitar lugares onde as pessoas se reúnem. Se posso te dar um conselho, faça o mesmo.